orar, exaltando este grande Deus que cremos, em quem cremos e a quem adoramos. Eu convido você, neste momento, a elevar seus pensamentos a Deus e vamos falar com Ele. Grande Deus, amoroso Pai, estamos aqui na Tua presença, muito gratos a Ti por esta oportunidade de glorificar o Teu nome, cantar louvores a Ti, muito gratos pela oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua palavra, sermos edificados na Tua palavra. Neste momento, Senhor, pedimos a direção do Espírito Santo para este culto que prestamos a Ti. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para cada um que está nos assistindo nesta oportunidade. E o desejo do nosso coração é que todos, irmanados, estejam adorando a Ti. Que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, venha edificar nossa vida, Senhor, e venha, Deus querido, cumprir a Tua vontade em nós. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados e receba nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O salmista, no Salmo 98, verso 2, diz assim: O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Vamos adorar ao Senhor com o cântico: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Queremos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Nossa campanha de missões mundiais continua e sei que os irmãos têm intercedido pela expansão da obra missionária, têm intercedido pelos nossos missionários, e o nosso pedido de oração é que o Senhor continue fortalecendo os nossos missionários, continue dando recursos, estratégias, a fim de que prossigam levando a mensagem do Senhor Jesus a todos aqueles com os quais eles têm convivido e têm levado a palavra de salvação. Nosso tema para esta campanha é: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos. Perto está o Senhor. Filipenses 4, versos 4 e 5. Eu gostaria de chamar a atenção aqui dos irmãos para o trabalho que a nossa missionária Gabriela Mendes, missionária de missões mundiais na África Ocidental, tem realizado ali
através das nossas contribuições, ela tem atendido uma grande comunidade ali através da clínica de nutrição. Então ela relata um pouco sobre o seu trabalho, como é que ela tem alcançado aquelas crianças ali desnutridas ou subnutridas através de recursos médicos. Tem também os seus pais, enfim, aquela comunidade ali sido assistida com a saúde, uma saúde de melhor qualidade. Então, é isso que nós fazemos, né? Através das nossas contribuições, nossas ofertas, nós possibilitamos levar a palavra de Deus aos 5 continentes da Terra. Então, agradecemos a Deus a oportunidade de fazer o seu nome engrandecido, levar a alegria de Jesus a tantas nações. Então, nós devemos orar. Temos aí também no site, você pode acessar o site da Junta de Missões Mundiais e participar dos 40 dias de oração. Então, não perca a oportunidade de se envolver com a obra missionária, seja através das suas orações, da contribuição financeira e, quem sabe, também Deus falando ao seu coração para que você seja missionário. Então, diga sim, porque esta é a nossa vocação, fazer Jesus conhecido, né? Levar a alegria de Jesus para todos. Então, vamos... É importante lembrar também, né, que nosso alvo de missões mundiais para este ano é de R$6.000, né? Então, estamos trabalhando, cada pessoa deverá estar estabelecendo o seu alvo pessoal, né? O Erivan, por exemplo, né, deu a ideia do cofrinho, né? Cada família ter o seu cofrinho e vai juntando, tá certo? Mas é importante pensar que a obra de missões, ela não deve ser feita com aquilo que sobra. Então, Deus não nos deu aquilo que sobrou. Deus nos mandou seu amado Filho, seu único Filho, o que Deus tinha de melhor. E durante toda a Bíblia nós vemos, né, que Deus ele quer de nós aquilo que é o melhor. Então, vamos oferecer a melhor oferta para a obra missionária, né, este ano, tá certo? Então, desafio você, sua família, para orar, para se planejar, para dar uma oferta planejada, que represente o seu amor a Cristo e o seu desejo de ver a sua missão sendo cumprida no mundo inteiro. Tá? Então pense nisso, se prepare e depois você deverá estar depositando através da conta da igreja, tá certo? Para que nós possamos, depois que alcançarmos ou ultrapassarmos o nosso alvo, nós possamos mandar então para a Junta de Missões Mundiais para o sustento e a expansão da obra missionária batista, né, no mundo inteiro. Tá? Então, Missões Mundiais conta com cada um de nós nesse momento. As igrejas batistas do Brasil todas estão mobilizadas para levantarmos a oferta para o sustento da obra do Senhor e para a expansão no mundo inteiro. Então é muito importante que, né, isso seja uma coisa planejada por cada um de nós. Amém. Então, vamos cantar o hino de número 450, Igreja Alerta. Eu convido você a meditar nesta palavra cantada. É tempo, o mestre tá chamando já. Marchar, marchar, cuidado em seu amor. Partir, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marchar avante, unidos e sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Consagrai todo o vosso coração pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos a avançar. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atrás, descendo imenso mar, e já,
levando as novas com amor, sem esquecer também a que semeia. Sim, marchai avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marchar avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançar. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer, a todos faz Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, da morte eterna esforça-te para os deter. Sim, marchar avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marchar avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançar. Igreja alerta, o dia prometido vem quando aclamado Salvador será. Por toda parte o bem-amado Redentor, eterna glória e honra com louvor terá. Sim, marchar avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marchar avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançar. Em Provérbios 3, versos 9 e 10, lemos: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então vamos dedicar a Deus agora nossos dízimos e ofertas. Vamos orar consagrando os recursos que Ele tem nos dado. Que tudo seja para a honra, glória e louvor do seu soberano nome. Convido o pastor Washington a fazer esta oração de consagração de nossas vidas e dos nossos recursos, nossos dons e talentos. O culto é o momento em que nós devemos chegar diante de Deus para reconhecer a sua grandeza, reconhecer tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele fez e faz por nós. O culto é o momento em que nós devemos também chegar diante de Deus com aquilo que temos de melhor para oferecê-lo. Um culto, uma adoração em espírito e em verdade, que também leve a nossa vida, nossa família e tudo que temos diante do Senhor. Essa é a hora de você consagrar sua vida e tudo, sua família, seus bens diante do Senhor, para o louvor da glória do nome dele. Oremos. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer porque o Senhor tem sido muito bondoso para conosco. O Senhor nos deu a vida e o Senhor tem nos dado sustento, o Senhor nos tem dado grandes oportunidades de formar uma família, de ter uma profissão, um emprego, ó Deus, de poder crescer, estudar, desenvolver, enfim. Temos a oportunidade, ó Deus, de desenvolver todos os talentos e a nossa vida que o Senhor nos deu. E tudo isso, Pai querido, é porque o Senhor tem nos dado saúde, tem aberto portas, tem nos dado todas as condições. De forma, ó Deus, que aqui estamos para te agradecer e para consagrar a Ti a nossa vida e tudo que temos e tudo que somos para o louvor da Tua glória, Senhor. Recebe, Senhor, as nossas vidas. Recebe as nossas ofertas, os nossos dízimos. Recebe, ó Senhor, tudo que colocamos diante do Teu altar. E, ó Deus, que as nossas ofertas, que aquilo que colocamos diante de Ti, Senhor, seja algo agradável a Ti, Senhor. Que pela nossa oferta o Senhor aceite também os nossos corações e as nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados.
Que Teu Espírito Santo cada dia esteja a nos aperfeiçoar, para que sejamos cada vez mais agradáveis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 145, 3 nos diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Inescrutável. Cântico ao único que é digno de receber. Vamos adorar a Deus neste cântico. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendimos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendimos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Passo a palavra ao pastor Washington, que estará trazendo a mensagem que Deus colocou em seu coração para os nossos corações. Que o Senhor se digne a aplicar sua palavra em nossos corações, a fim de que venhamos compreender cada vez mais a sua vontade para nós e obedecê-lo de todo o nosso coração. Que bom podermos trazer mais uma vez a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. A palavra que nós trazemos aqui é praticamente um dos últimos sermões de Jesus, quando ele proferiu um sermão pastoral aos seus discípulos. João capítulo 14, ou seja, João 14, 15 e 16, antes da oração sacerdotal. E então Jesus fala todo o conteúdo dos capítulos 14, 15 e 16 de João. E quando ele chega no capítulo de João, capítulo 16, e versículo 33, então ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu quero que você pense nisso. Jesus disse palavras, nesse seu último sermão, ele proferiu palavras para que nele tenhamos paz. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de tribulação, estamos vivendo um tempo com problemas apocalípticos. Então, que nós estamos vivenciando com esta pandemia que tem praticamente atingido o mundo todo, que tem assustado, paralisado o mundo todo, as economias de todo mundo, as pessoas. Então, Jesus aqui ele fala na sua palavra, No mundo tereis tribulações.
Então, mas Jesus disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus ele encoraja seus discípulos para os problemas que eles haverão de enfrentar. Principalmente problemas de perseguição por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, que causa mal-estar em muitos lugares. Hoje mesmo você vai chegar em alguns lugares, né, e falar no nome de Jesus, e algumas pessoas podem até se levantar e sair, porque não querem ouvir. Elas vão dizer, já tem minha religião, enfim, não é? Então Jesus falou, né, que no mundo seus discípulos teriam tribulações e que eles iriam encontrar paz nas suas palavras, que nós tivéssemos, né, bom ânimo, ou seja, ficássemos motivados, animados, olhando para Jesus, que venceu o mundo e que deixou palavras para estes momentos de tribulação. Com certeza ainda não estamos, né, em tribulações tão grandes como os primeiros cristãos passaram. Então, os primeiros cristãos que enfrentaram, por exemplo, o Império Romano, na época do imperador Nero, Domiciano, e outros imperadores que vieram logo após, né, o início da igreja cristã, então foram tribulações por perseguições terríveis, né, que ameaçavam a igreja, não é? A igreja tem passado por muitas tribulações. E também a palavra de Deus fala a respeito desses momentos, né, quando o mundo seria cometido por pragas apocalípticas, o que nós estamos vivendo hoje. Pois bem, então eu quero refletir sobre isso. Em tempos de tribulação, tenha paz em Jesus, atentando para as suas palavras. Então, onde nós vamos encontrar paz? Em Jesus. Mas como é que nós vamos ter essa paz em Jesus? Meditando nas suas palavras. Então, as palavras de Jesus, elas são as palavras que nos dão direção. As palavras de Jesus são palavras que nos dão conforto, que nos dão consolo, que nos apontam esperança, que nos apontam a saída e que nos ajudam a vencer quaisquer que sejam as tribulações que vierem diante de nós. Pois bem, então, como estas palavras que nós falamos aqui, elas são as últimas palavras do sermão, que tem 3 capítulos, eu quero voltar agora para o capítulo 14 de João, para a gente pensar em algumas palavras de Jesus, né, que nos servem para que possamos ter paz em Jesus. Então, a primeira palavra de Jesus que nos dá paz está nos versículos de 1 a 3. Então, nas palavras de Jesus está a promessa da casa do Pai. Então, Jesus ele mostra, né, que a nossa pátria, que a nossa casa não é deste mundo. Este mundo é mundo de tribulação. Desde quando Adão e Eva pecaram, que o próprio Deus falou que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. Então, os nossos primeiros pais, eles cometeram um ato de pecado que trouxe maldição para a terra. Então, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. E ainda hoje, a terra tem sido amaldiçoada por causa dos pecados dos homens. Então, as atitudes dos homens, então, podem trazer muitos males à sociedade. Então, quantas bombas atômicas, né? Ou quantos males nos trouxeram a humanidade e as bombas atômicas? Quantos males já nos trouxeram as atitudes dos homens através das guerras, não é? A luta pelo poder que continua desde quando Satanás colocou esse desejo no coração do homem lá no Éden ainda, tá? Então, o homem ele está sempre trabalhando em busca de poder e massacrando os outros, trazendo tristeza, trazendo angústia, trazendo morte, trazendo destruição, enfim. Então, Jesus disse, no mundo tereis tribulação, porque o mundo não é a nossa casa. Esse mundo não é a nossa casa. Jesus falou sobre a casa do Pai. Ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus falou antes, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Precisamos crer em Jesus, aquele que nos trouxe as palavras
que nos apontam a casa do Pai, porque aqui não é a nossa morada eterna, aqui é uma morada passageira, estamos aqui por um pouco de tempo, tá certo? A nossa vida aqui é uma vida curta, como falei na semana passada. Então, mas Jesus promete a morada na casa do Pai, e Ele está preparando morada para os seus. Então, em Jesus nós podemos ter paz, porque temos esta promessa da casa do Pai para as nossas vidas. Então, isso nos consola, nos conforta, sabendo, né, que todo o sofrimento que passarmos aqui neste mundo é passageiro. Então, há tempo para tudo, então estamos vivendo um tempo de sofrimento, tempo de angústia, mas nós temos a esperança da casa do Pai. Nas palavras de Jesus, sabemos que conhecer Jesus é conhecer o Pai. Jesus fala isso lá no capítulo 6, capítulo ainda 14, a partir do versículo 7, né? Ele diz: se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já tendes, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Então Filipe tinha curiosidade para ver Deus, né? Eu penso que esse é um desejo de todas as pessoas. Eu quero conhecer a Deus, eu quero ver Deus. Penso que esse é o maior anelo do coração humano, né? Conhecer a Deus. Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Diante das tribulações, né? Ver Deus seria uma coisa boa demais, né? Jesus fala: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus está dizendo para Filipe, né? Se você está me vendo, está vendo o Pai. Penso eu que foi muito difícil, né? Assim como seria difícil para todos nós estar diante de uma pessoa que diz assim: quem está me vendo, está vendo o próprio Deus. Mas foi isso que Jesus falou. Então Jesus, ele ali estava se colocando no lugar de Deus, como Deus, tá? E há quem diga o seguinte, né? Que se Jesus disse que ele era Deus, e se ele não estava consciente do que estava fazendo, do que estava dizendo, significa então que Jesus era uma pessoa lunática, uma pessoa que não sabe o que diz, o que faz. Você acha que Jesus era uma pessoa lunática? Pois bem, então há quem diga também, né, que se Jesus disse que era Deus, e ele e o Pai ali, né, quem me viu a mim viu o Pai, e se ele não estava falando a verdade, então Jesus estava falando uma mentira. Você acredita que Jesus seria mentiroso? Não é? Ou então, se Jesus estava falando essas palavras plenamente consciente do que estava falando, se estas palavras são verdadeiras, então é porque Jesus é Deus. Porque Jesus está dizendo: quem me viu a mim, viu o Pai. Então Jesus é Deus em forma humana. Deus estava em Cristo, redimindo a humanidade, nos salvando. Então as palavras de Jesus, então, através dela nós conhecemos, né? Conhecemos que Jesus é Deus. Então, Deus veio ao mundo através do seu Filho. O Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Então, Jesus é Deus em nosso meio. Então, conhecer a Jesus significa conhecer a Deus. Então, quem está com Jesus, está com Deus. Então, isso é uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra que dá segurança para vencer as tribulações. Quem está com Cristo está com Deus, né? Tem até um ditado que o pessoal usa dizer assim, né? Eu não estou em crise, estou em Cristo, né? Então quem está com Cristo está além da crise, está além das coisas deste mundo, desta vida, ok? Outra coisa que nós vemos aqui nas palavras de Jesus é que nas palavras de Jesus está a promessa de consolação através do Consolador. Então, Jesus, ele diz lá no capítulo 14 ainda, e versículo 14, então,
capítulo 14, a partir do verso 16, ele diz: E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Outro ajudador. Então aqui a ideia é de que esse que vem depois que Jesus voltar ao Pai, então ele é da mesma espécie de Jesus. Então o Espírito Santo de Deus é da mesma espécie de Jesus. Por isso então, né, que Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho aqui se identificou como Deus também, e ele está dizendo que enviará outro ajudador, que é da mesma espécie para ficar conosco, o Espírito Santo de Deus, né? A terceira pessoa da Trindade, como nós chamamos. E ele diz mais, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. E ainda nos versículos seguintes, a partir do versículo 25, 26, ele diz: Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então Jesus, ele prometeu a vinda do Consolador, o Espírito Santo, que foi prometido por Jesus, que veio até nós, conforme Jesus falou. Jesus prometeu e cumpriu. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vemos ali que aconteceu em Pentecostes a vinda do Espírito Santo para habitar em nossos corações, como eu falei hoje pela manhã. Então, o Espírito Santo veio para ser o nosso Consolador, para estar conosco. Através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele interpreta até mesmo aquelas orações que nós fazemos no íntimo do nosso ser. Ele sabe, né, daquilo que está dentro de nós, e ele nos ouve até mesmo os nossos gemidos. Ele interpreta para Deus aquilo que está em nosso coração. Então, o Espírito Santo de Deus é o prometido Consolador, que veio para estar conosco para sempre, conforme Jesus falou. E ele vai então nos lembrar de tudo que Jesus falou, tá certo? Por isso que nós temos estas palavras, porque o Espírito Santo fez com que os discípulos lembrassem daquilo que Jesus ensinou, para que registrassem, para que ficassem conosco estas palavras. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus mediante aquilo que os apóstolos escreveram, testemunharam. O Espírito Santo os fez lembrar e eles escreveram. Então, a presença do Espírito Santo em nossas vidas é a presença do Consolador. Então, por isso nós podemos ter paz em Jesus, porque o Espírito Santo nos consola, habitando em nós. Mas também nas palavras de Jesus está a promessa da sua volta. Jesus promete a sua volta. A partir do versículo 18 ele diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Então Jesus promete que vai voltar. Ele diz: Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, Jesus prometeu voltar. E aqui nós podemos pensar que Jesus, ele aqui estava, isso aqui foi antes da sua morte na cruz, que depois aconteceria a sua ressurreição. Ele aqui estava prevendo que haveria de morrer, e os seus discípulos iriam enfrentar uma tribulação muito grande, como aconteceu. Jesus foi preso, os discípulos foram todos dispersos, com medo de morrerem também. E então, depois da morte, então veio a sua ressurreição. Então, depois da morte de Jesus, teve a sua ressurreição, ele voltou. E os discípulos então tiveram a alegria de vê-lo ressuscitado dentre os mortos. Com certeza isso trouxe grande alegria. E agora nós temos a certeza de que Jesus, esse mesmo Jesus que morreu na cruz, que foi sepultado, que ressuscitou dentre os mortos, que subiu ao céu e está assentado à direita de Deus,
Então nós temos a certeza de que breve Jesus Cristo virá para buscar aqueles que são seus. Então nós podemos ter paz em Jesus, atentando para esta sua promessa, a promessa da sua volta, que é a nossa maior esperança. E ele virá para nos levar para a casa do Pai. Ele demonstra isso, né? A alegria de ter a gente lá com ele. Lá no capítulo 17 de João, versículo 24, diz assim, ele está em oração falando ao Pai, dizendo assim: Pai, desejo que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Então, Jesus deseja que vejamos a sua glória, e ele vai vir para buscar aqueles que são seus. Então, estas palavras são palavras de esperança. Ninguém jamais prometeu algo assim tão maravilhoso como Jesus. Por isso, nós podemos ter paz em Jesus nas tribulações, porque aguardamos brevemente a sua volta. Outra coisa importante também aqui nesse capítulo é que nas palavras de Jesus está a recompensa para quem o ama e guarda os seus mandamentos. A gente vê a partir do versículo 21 que ele diz assim: aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23 ele diz: respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus ele promete que há recompensa para aqueles que o amam. Quem ama Jesus deve provar guardando os seus mandamentos. Então dizer que ama Jesus, mas não obedecer aos seus mandamentos, então é uma prova de que a pessoa não ama. Jesus disse: quem me ama guarda os meus mandamentos. É uma questão condicional. Ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos. E quem guarda os mandamentos de Jesus, então, com certeza, então já começa renunciando à sua vida. Porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, seguir a Jesus implica em renúncia, implica em muitas perdas materiais neste mundo, implica até mesmo em a pessoa perder os seus sonhos neste mundo. Então, a pessoa pode até dizer assim: não vale a pena. Tem muitos pais que não querem que seus filhos obedeçam a Deus, que seus filhos, se entreguem para a obra missionária, que se entreguem para servir a Deus, assim de maneira radical, porque tem medo, do futuro, que o futuro dos seus filhos não seja um futuro promissor em termos materiais. Mas aqui a recompensa para quem guarda os mandamentos de Jesus, quem obedece a Jesus, quem faz a sua vontade. Então, Jesus promete que a pessoa que o ama e guarda os seus mandamentos será amada pelo Pai. A pessoa, o que significa ser uma pessoa reconhecida, como uma pessoa amada de Deus, amada por Deus. Ele diz: receberá também a manifestação do Pai e do Filho em sua vida. Jesus diz, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Então, Jesus diz, que ele se manifestará juntamente com o Pai a essa pessoa. Tá certo? Então, há recompensa para quem ama a Jesus e guarda seus mandamentos. Nas palavras de Jesus também, nós temos as palavras do próprio Pai. Ele fala no capítulo 14, versículo 24, parte B. Então, ele diz, que a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, quando a gente ouve as palavras de Jesus, a gente está ouvindo as palavras do próprio Deus. As palavras de Jesus são os ensinamentos de Deus. Lembre-se que Moisés, foi o homem que escreveu. Nós temos Moisés como aquele homem que escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de livro da lei. Então, foram escritos por Moisés. E Moisés era uma espécie de
protótipo de Cristo. Ou seja, assim como Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, então a Jesus, Deus nos trouxe, Deus nos enviou, através dele, os seus ensinamentos completos. É tanto que Jesus, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 5, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Não é? Então Jesus disse assim, né? Olha, Moisés, ele trouxe a lei de Deus para aquele povo no seu tempo, que ainda serve para nós. Só que Jesus, ele veio para ampliar a lei de Deus. Por exemplo, quando diz lá, não matarás, Jesus falou, daí quem matar será réu de juízo. Jesus disse que a gente não tem o direito nem de se encolerizar com ninguém. E se porventura a gente xinga uma pessoa de tolo, de tola, Jesus disse que essa pessoa já é réu do fogo do inferno. Está lá em Mateus capítulo 5, leia. Não é? Eu vejo muitas vezes as pessoas odiando, né, dizendo que odeia, né? Pessoas até mesmo lançando assim figuras de vômito, né, quando se fala de uma pessoa e tudo mais. Devemos ter cuidado, porque Jesus disse assim, que se você xingar alguém chamando de tolo, você não tem direito de odiar ninguém, não tem direito de xingar ninguém. Então, os ensinamentos de Jesus ensinam que a gente deve amar até os inimigos. Ninguém tem o direito de desprezar ninguém, porque todas as pessoas são criaturas de Deus. Ninguém, nenhuma criatura tem o direito de desprezar outra criatura. Tá? Então, as palavras de Jesus são as palavras de Deus. E os ensinamentos de Jesus Cristo são os ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, né? Então, as palavras de Jesus são as palavras do próprio Pai. Nós precisamos conhecer, precisamos observar, precisamos obedecer. Isso nos traz paz, saber que estamos seguindo os ensinamentos corretos. Mas nas palavras de Jesus, nós conhecemos que a sua paz é diferente da paz que o mundo dá. Que no versículo 27 Jesus falou assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tá? Então veja, Jesus ele ensina algo muito importante. Jesus deixa a sua paz, a paz de Cristo, é algo, como a própria palavra de Deus diz, a paz de Cristo, ela excede todo o entendimento. A paz de Cristo é algo que não consegue chegar ao entendimento do ser humano. Por quê? Porque a paz neste mundo, as pessoas que têm paz no mundo, geralmente a pessoa tem paz diante de boas circunstâncias. Por exemplo, quando é que nós reconhecemos que vivemos em paz? Quando não há guerra, quando não há surtos de doenças como nós estamos vivenciando agora, não é? Então, para nós é muito confortável a gente ter paz quando a gente tem uma boa conta no banco, né? Que a gente olha o saldo, né? E a gente vê, né, o saldo gordo, né? Aí a gente pode sonhar, pode planejar, pode viajar, né? Então é muito bom a gente ter tranquilidade no coração quando a gente vê uma conta abastada, né? Uma conta cheia de dinheiro, né? Quando a gente olha para a despensa, que a gente vê comida para comer o mês todo, tá certo? Quando a gente tem um cartão de crédito que a gente pode usar para fazer compras, então a gente fica seguro, tranquilo, porque a gente sabe que não vai faltar nada, né? Quando a gente vê os nossos filhos dormindo, bem confortáveis, né? Que a gente tem o nosso carro na porta, que a gente tem todas as condições favoráveis. Aí, quando a gente tem saúde, não é? Quando a gente está progredindo, estudando, crescendo, as coisas dando certo. Então, a paz no mundo geralmente é assim. Uma paz que depende das coisas, que depende das circunstâncias. Então, Jesus ele diz assim, né? A minha paz, deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vos a dou como o mundo a dá. Então, a paz de Jesus não é como a paz do mundo, que depende das circunstâncias. A paz que Jesus dá, ela independe das circunstâncias. Um exemplo disso você pode lembrar, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ele e Silas estavam presos. Então, estando presos, o que a Bíblia diz?
A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Já imaginou isso? A pessoa presa, né? E em paz, orando a Deus, cantando louvores. E aí daqui a pouco aconteceu um terremoto, Deus mandou um terremoto. E aí praticamente destruiu toda a cadeia. Destruiu tudo, né? Aquele prédio. E então todos os presos ficaram soltos. E quem ficou perturbado foi o carcereiro. Porque agora os presos estavam soltos e ele iria prestar contas de cada um deles e ele corria risco de morte. Porque os presos estavam soltos. Pois bem, então, a paz de Jesus é assim. Em meio às circunstâncias difíceis, o servo de Deus, que tem a paz de Cristo, ele pode cantar louvores, porque ele não depende das circunstâncias, tá? Então, em tempo de tribulação, tenha paz em Jesus, atentando para as suas palavras, tá? Porque nas palavras de Jesus estão a promessa da casa do Pai, né? Então, sabemos que conhecer a Jesus, né? Nós estamos conhecendo o Pai. Nas palavras de Jesus nós temos a promessa do Consolador, a certeza do Espírito Santo em nossas vidas. Temos a certeza da sua volta. Temos a certeza da recompensa que Ele tem reservada para aqueles que o amam e o seguem. Nós temos a certeza de que essas palavras não são palavras quaisquer, são as palavras de Deus. Nós estamos seguros, estamos aqui afirmados na rocha, nas palavras de Cristo. E nós temos certeza, né, que os problemas que acontecerem ao nosso redor, todas as tempestades, todas as tribulações, aconteça o que acontecer. Então, aqueles que confiam em Jesus, aqueles que acreditam nas suas palavras, experimentam a sua paz. Como um dos cânticos que a gente canta, que diz: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Então a paz de Cristo, ela excede o entendimento humano. Porque a paz do mundo depende das circunstâncias, mas a paz que Cristo dá, a paz de quem está em Cristo, então é uma paz totalmente diferente. Não importam as circunstâncias. Por isso eu quero desafiar você neste momento a colocar a sua confiança nas palavras de Jesus. Leia todo o capítulo 14 de João, para que você possa meditar nessas palavras que eu falei. E você possa ver que palavras maravilhosas são as palavras de Jesus. Elas, e somente elas, poderão nos conduzir à paz em Cristo, em quaisquer que sejam as circunstâncias. Nós estamos aí, né, diante desta pandemia. Nós sabemos que o vírus ele é letal, mas nós sabemos que estamos com Cristo. Então, com Cristo, não importam as circunstâncias. Aconteça o que acontecer, temos a paz que excede todo o entendimento. Paz que guarda os nossos corações. A paz que nos tranquiliza. A paz que nós precisamos. Nós vamos orar nesse instante. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça aí onde você está, juntamente com seus familiares, com seus queridos. Então pense, como é que você está nesse momento, né? Esse é um momento de terror para muitos, né? Então, pelo que nós temos assistido na televisão, então a gente, né, tem tudo para assustar. Mas onde é que está a sua confiança? Onde é que está o seu coração? Naquilo que as pessoas estão falando? Nas reportagens que você tem assistido? Em que você vai colocar o seu pensamento, o seu coração? Eu quero convidar você para colocar a sua confiança, colocar o seu coração, tá certo? Toda a sua confiança em Cristo. E você pode dizer com todas as letras: Senhor, eu confio em Ti. Não importa o que vai acontecer. Eu tenho 60 anos e sei que faço parte do grupo de risco. Desde criança que eu tive problemas, bronquite asmática, desde criança. Então, problemas respiratórios.
E então eu posso ter problemas respiratórios muito facilmente. Eu sei que este vírus, para mim, ele poderá me trazer, poderá me levar a óbito. Mas acontece que sempre vai ter um motivo para nos levar a óbito. Pode ser esse vírus ou pode ser outro ou qualquer outra coisa. O meu pai infartou, de repente foi para a glória. 69 anos. Então tem sempre um motivo para Deus nos levar para Ele. O mais importante é a gente saber que nossa casa não é aqui. E no dia que o Senhor nos convocar, a gente vai. Hoje pela manhã cantamos aquela música. Não é que Deus é fiel. E se Deus quiser que uma pessoa viva, ela pode ser colocada até dentro de uma fornalha, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, mesmo que coloquem um servo de Deus numa fornalha, se Deus quiser que eles vivam, então não existe ninguém que vá matá-lo. Pelo contrário, ali tem a quarta pessoa presente para glorificar o nome do Senhor. Então, se nós estivermos com Cristo, então os problemas deste mundo, as ameaças desta vida só nos levarão se for da vontade de Deus. Se Deus permitir, se Deus achar assim, ó, chegou seu dia, chegou sua hora, venha para cá, meu filho, porque aqui é melhor, ninguém pode impedir. Mas se Deus não quiser, a própria Bíblia diz, né? Deus diz assim, né? Agindo eu, quem impedirá? Então Deus pode agir para defender e Deus pode agir para levar quem Ele quer. A porta que Ele fecha, ninguém abre, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. O nosso Deus é o Deus todo-poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra, e todas as coisas estão nas suas mãos. Ele tem o controle de tudo. Então, se Ele quiser, o vírus pode tocar em meu corpo e não fazer nada. E vai ser apenas mais um vírus, como eu já passei por muitos. Se Ele quiser que eu vá para a glória, eu tenho que estar preparado. Todos nós temos que estar preparados. Mas nós não devemos ter medo. Como Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Não fique perturbado, não fique ansioso, não fique angustiado, não fique assustado, não fique assombrado. Assista aos programas de televisão apenas para se informar. Se eles lhe fizerem mal, desligue a sua TV. Você não tem necessidade de ficar morrendo antes do tempo. Vá ler sua Bíblia, colocar a sua confiança no Senhor, porque é disso que nós precisamos. Confiar nas palavras do Senhor Jesus para que experimentemos a sua paz. Ore, nosso Deus, muito obrigado, porque é em Jesus que nós temos a verdadeira paz. Ó Senhor, que Jesus nos mostra que a sua paz não depende das circunstâncias, que a sua paz está além das circunstâncias. Aconteça o que acontecer, ó Deus, nós podemos experimentar a tua paz que está em Cristo. Ó Senhor, peço em favor de cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, Senhor, que está nos assistindo, que estão participando conosco deste culto. Ó Pai, nosso desejo, Pai, é que a tua paz possa estar nesta casa, nessa família e cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, Pai. E que todos, ó Pai, possam experimentar esta paz em suas vidas de tal maneira que não venham ter medo de nada, Senhor. Aqueles que estão trabalhando, Senhor, porque fazem parte dos serviços essenciais, pedimos também por eles, ó Deus, que o Senhor esteja protegendo a todos, que eles não tenham medo, que eles venham fazer a sua parte, ó Pai, para não contrair o vírus e nem também disseminar para outros. E também, ó Deus, para que a gente não perca mais soldados na linha de frente. Protege-os, ó Deus, para que estes soldados, ó Pai, que estão trabalhando, que eles permaneçam nos servindo a toda a sociedade. E nós pedimos, ó Pai, por aqueles que fazem parte do grupo de risco, Senhor, que as famílias sejam conscientes, que as famílias, ó Deus, deem toda a proteção e evitem, ó Deus, levar qualquer coisa contaminada para eles. E que o Senhor, ó Deus, também esteja preparando cada uma dessas pessoas, ó Deus, para que possam ouvir a tua palavra, crer em Jesus e terem a salvação antes de partirem deste mundo, porque um dia todos nós iremos a ti. Ó Deus, peço também, ó Deus, que dê sabedoria aos nossos governantes, ó Deus,
que estão no comando da nossa pátria, no comando dos estados do Brasil, dos municípios, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria a eles, ó Deus, que o Senhor venha assessorá-los com pessoas sábias e principalmente, ó Deus, com pessoas que tenham a tua direção, porque tu sabes exatamente o que é preciso fazer. Mas se não buscarmos a tua direção, estaremos num barco sem leme, sem direção. Não importa quem esteja no leme, não importa quem esteja no timão. Ó Deus querido, nós pedimos nessa hora, abençoa nosso país e abençoa também as pessoas que estão sofrendo neste momento, que contraíram o vírus, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando os médicos para que estejam ministrando os medicamentos, ó Pai querido, para que venha funcionar e essas pessoas venham ter uma nova oportunidade de viver, oportunidade de vida, Senhor. Pai, abençoa a nossa pátria, abençoa também nossas igrejas, os pastores, missionários, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Seja com a tua igreja, Senhor, para que neste momento, Pai, aqueles que estão em casa, que podem estar, ó Deus, que eles possam estar usando bem o tempo para glorificar o teu nome, para anunciar a tua palavra através dos meios disponíveis. E aqueles que têm que enfrentar as ruas, que têm que enfrentar o trabalho, ó Deus, que eles possam ir na força do Senhor, no poder do Senhor, na direção do Senhor e sob o manto do Senhor, sob a proteção do Senhor. Ó Pai, fica conosco, pois oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus queridos, como eu falei, nós vamos cantar Porque Ele Vive, né? Posso crer, no amanhã, né? Então aqui nós estamos aqui, né? Somos a primeira igreja batista da convenção em Juazeiro do Norte. Você está assistindo, né, o culto da nossa igreja pelas redes sociais e convido você nesse momento para cantarmos o hino Porque Ele Vive. Quero lembrar também, né, a todos os irmãos, né, que nós estaremos enviando comunicações através dos nossos grupos de comunicação, tá? Dos grupos virtuais, nas nossas redes sociais. E então estejam atentos aí, orando também pela nossa igreja, né, pelos nossos compromissos, chegando no final de mês, né? E então temos os compromissos aí de pagamento dos salários, missionários, dos funcionários, bem como também toda a manutenção da igreja. Os irmãos sábios já são conscientes, pedimos as suas orações por isso, para que Deus esteja favorecendo a todos, inclusive a nossa igreja, e nos abençoando também, para que nós possamos ter condições, até mesmo, de socorrer aqueles que precisam, né? Como a Bíblia diz, né? Que na casa do Senhor haja mantimento, né? Para suprir as necessidades daqueles que precisam, tá? Ore por isso, estamos juntos aí também nesse desafio. Vamos cantar Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, comigo está. E quando enfim
o meu Jesus que vivo está. Vamos conosco, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, terror não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está nas mãos de meu Jesus que vivo está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Glória a Deus, né? Porque nós temos esta promessa, nós temos essa certeza, nós temos esta grande convicção que a nossa esperança está em Cristo, porque Ele veio ao mundo, morreu na cruz para nos salvar, foi sepultado, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Ele está, depois que ressuscitou, voltou ao céu. Está sentado no trono de Deus. Está sentado junto ao trono de Deus, assistindo tudo o que está acontecendo neste mundo e aguardando a ordem do Pai e os casos que são seus. Aguardamos o toque da última trombeta, porque a trombeta vai tocar. Em breve o nosso Senhor virá cercado de anjos, todo olho verá. Até mesmo aquelas pessoas que o prenderam, que esbofetearam, que cuspiram nele, aquelas pessoas que o crucificaram, que apregaram aqueles pregos, aqueles cravos nos seus pés e nas suas mãos, e colocaram a coroa de espinhos na cabeça, aquelas pessoas que zombavam dele dizendo: desce da cruz que nós cremos em ti. Então até essas pessoas vão vê-lo, porque todo olho verá a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele virá para cumprir as suas promessas. Por isso que em Jesus nós temos a verdadeira paz. A paz que está além das circunstâncias. E assim nós encerramos o nosso culto nesta noite com a oração final. Senhor nosso Deus, que o Teu amor, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja, ó Deus, com toda a Tua igreja espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua família, que Deus abençoe, para que esta semana possa ser uma semana maravilhosa, com a paz de Cristo Jesus em seu coração. Paz. Gastamos, foi quanto tempo ao todo? Hã?